Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem por aí? Eu, Fausto Oliveira, começo neste sábado, 24 de abril, mais uma edição do Desenve Notícias, o nosso comentário, a nossa conversa diária aqui na Revolução Industrial Brasileira sobre assuntos da nossa economia. Em edição única neste sábado, porque é sábado, mas vamos lá. Vocês, talvez os mais velhos, os mais jovens certamente já não devem mais saber o que era isso, talvez tenham ouvido a expressão o óbvio ululante. É uma expressão que até quando eu, pelo menos, era novo, era muito comum. Costumava-se usar isso, o óbvio ululante. É uma referência a um escritor brasileiro de antigamente, dos anos 50, 60, chamado Nelson Rodrigues. Ele era cronista de jornal, né? Todos os dias ele escrevia algum artigo no jornal para comentar alguma coisa da vida, mais ou menos como eu faço aqui, só que comentava assuntos gerais. E uma reunião das suas crônicas, publicadas num jornal carioca, veio a ganhar esse título, num livro, né? Veio a ganhar esse título chamado O Óbvio Ululante, significando, querendo dizer aquela coisa, aquele elemento da vida que é óbvio, mas num nível de óbvio que grita tanto a sua obviedade que muitas vezes passa até despercebido. Então, o irônico da expressão era quando alguém percebia esse óbvio, muito óbvio, que ululava na sua frente, e aí todos ficavam surpresos. Pois bem, o óbvio ululante ganhou um novo capítulo na vida econômica brasileira com a notícia que eu comentarei a partir de agora. Muito bem, vou dizer o que é. A Embraer e a Força Aérea Brasileira voltaram a trabalhar juntas. O óbvio ululante. Notícia mais detalhada então. Embraer e Força Aérea Brasileira assinaram um memorando de entendimento para desenvolvimento de uma tecnologia brasileira para veículo aéreo não tripulado, que popularmente é conhecido como drone. Então vai ser desenvolvido um drone, mas não um drone desses pequenininhos que você faz filmagem, controla com controle remoto e tal. Isso aí é a tecnologia já até bastante disseminada no mundo. Não, é um drone para fins militares, uma aeronave, tá, controlada remotamente, com autonomia de voo, etc., que aqui, segundo a notícia, é de classe superior, ou seja, já entre os mais avançados e competitivos, para fins militares. Defesa do espaço aéreo, contra-ataques, não é verdade? Essas coisas que hoje fazem parte do sistema aéreo de defesa, ou de defesa aeroespacial, melhor dizendo, de qualquer país que se queira, né, soberano, não é verdade? Então, assim, mas o que importa aqui não é tanto a discussão de defesa pela defesa. O que importa são duas coisas. O óbvio ululante é a percepção de que empresas privadas e entidades públicas, principalmente no que diz respeito à área de defesa, devem sempre trabalhar juntos, tá? O nascimento da nossa maior empresa, talvez a maior conquista empresarial produtiva brasileira na história, que é a Embraer, o nascimento dessa conquista se dá por uma intensa cooperação público-privada, primeiramente centrada ali no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, não é verdade? Lá nos anos 60, mas também com a participação de engenheiros privados e depois a construção de uma empresa pública que depois veio a receber investidores privados e hoje ela é uma empresa sediada no Brasil, que desenvolve tecnologia no Brasil e um caso de sucesso. Foi aquilo que nós sempre chamamos de uma missão, não é verdade? Na linguagem da Mariana Mazzucato, uma missão bem cumprida pelo Brasil, tanto pelo Estado, quanto pelas empresas, quanto pelos capitais privados, quanto por todo mundo, os profissionais. O esforço é sempre coletivo. E aí é de se celebrar que agora, saindo um pouco dessa irracionalidade, desse debate paupérrimo em que nós estamos, em que ou é investimento público ou é investimento privado, ou é keynesianismo ou é ultraliberalismo. Não tem nada disso. As boas coisas, os avanços econômicos, os desenvolvimentos de verdade da base produtiva, como, por exemplo, o domínio e a confecção de uma tecnologia própria em drones militares, pressupõem a coordenação de esforços público-privados, correto? Então é de se celebrar que a Embraer e a Força Aérea Brasileira estejam firmando aí um acordo para desenvolvimento dessa tecnologia. Não há muito mais detalhes, pelo menos até onde eu consegui ler. Serão iniciados, logicamente, os estudos, isso não é uma coisa da noite para o dia, mas é uma promessa de que o Brasil, mais à frente, poderá dominar uma tecnologia com muitas possibilidades de derivação.
todo projeto tecnológico muito avançado, como esse certamente será, guarda dentro de si possibilidades de derivação, que na linguagem corporativa, aí, que é sempre muito anglicista, né, chama-se de spin-off. Né? Um projeto como esse tem muitos spin-offs, ou seja, são projetos que são filhos do projeto maior que podem nascer em associação a esse projeto maior. Por exemplo, toda a questão do controle, da aviônica, toda a questão da aerodinâmica, possivelmente novas tecnologias de uso de materiais serão derivados desse projeto, entre outras coisas. Cada um desses spin-offs significa potencialmente o surgimento de novas capacidades empresariais, novos domínios tecnológicos, num processo que pode ter efeito multiplicador virtualmente infinito. Virtualmente, claro. Mas que mesmo que não alcancemos esse infinito utópico, será sempre muito significativo, portanto vale a pena. E aí é muito interessante que o Brasil, de repente, comece a perceber de novo o óbvio ululante. A importância das missões pelo desenvolvimento, estabelecimento de projetos específicos em que poderes públicos e privados se juntam, cada qual com seu recurso, para a promoção de uma conquista técnica, tecnológica, profissional, comercial, etc., industrial, no fim das contas, não é? Que nos leve mais à frente, mais adiante na fronteira tecnológica, que nos abra mais possibilidades, correto? No fundo, é desse trabalho que se constitui o desenvolvimento de um país. Esse trabalho é aquele que demanda os melhores profissionais, o melhor nível educacional, não simplesmente absorve, ele é um vetor de progresso social. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, aquele argumento de que vamos educar as pessoas e tudo acontecerá, etc, etc, ele não se sustenta porque, apesar de, obviamente, educar as pessoas seja uma necessidade fundamental para tudo, e eu jamais falaria contra isso, educar as pessoas simplesmente para não ter o que fazer numa estrutura produtiva que acolha e absorva e ponha para produzir os bem-educados é tiro no pé. Nenhum país fez isso. Os países educam as suas sociedades fazendo ao mesmo tempo isso que FAB e Embraer estão fazendo nesse minuto. Desenvolvendo capacidades que mais à frente demandarão os novos profissionais. Então, assim, perfeita notícia, perfeita. E de certa maneira também nos dá uma lição a respeito dessa polarização burra das interpretações sobre o Brasil contemporâneo. Veja como a vida é mais cheia de nuances. A vida não é nem preto nem branco, a vida é um monte de tons de cinza, correto? Hoje, né, eu mesmo sou muito crítico, né, desse processo meio degenerativo que aconteceu com vários elementos das Forças Armadas Brasileiras a partir do momento em que ascenderam ao poder pela via eleitoral. Um processo degenerativo. Se meteram a fazer coisas que não sabem fazer, toda hora dão arroubos, né, de autoritarismo, num ambiente que já não acolhe bem o autoritarismo, até mesmo comunicacionalmente já é completamente refratário ao autoritarismo à moda antiga, porque imagina hoje um regime fechado num ambiente de internet livre, toda ela sediada em servidores do estrangeiro, com circulação de dados à vontade. Isso é um regime destinado ao fracasso. Então, assim, existem processos degenerativos, de fato, nas Forças Armadas, eu sou crítico disso, principalmente pelo fato deles se associarem com o verdadeiro câncer brasileiro, que é o domínio da economia, do fator, o elemento econômico, pelo capital financeiro internacional. Eu mesmo sou um dos maiores críticos aí a respeito disso. Todos os dias falo contra isso. Então essa associação, para mim, é degenerativa das Forças Armadas. Porém, no meio desse processo, encontra-se que as Forças Armadas, a Força Aérea Brasileira, a FAB, consegue nos trazer um foco de luz. Então é interessante que se reconheça, não é verdade? E para se reconhecer precisa ter uma cabeça não polarizada, uma cabeça que vai olhar para as gradações de cinza e não para o extremo preto ou para o extremo branco, correto? E eu acho que só assim se pode trazer de novo um pouco de sanidade ao debate público brasileiro, em que a gente consiga voltar a nos tratarmos civilizadamente e construir algum futuro. Não será dessa maneira, né, bizonha, maluca, em que as pessoas estão todas contaminadas,
que a gente vai construir algum futuro. Certamente será com projetos como esse, em que, sem preconceito nenhum, empresa privada e Estado se juntam para desenhar algo de interessante mais adiante para o futuro do Brasil. É isso aí, pessoal. Obrigado. Esse foi o Desenvolve Notícias de sábado. Assine o Clube da RIB. Vou fazer minha promoção aqui agora. O Clube da Revolução Industrial Brasileira está muito bacana, está crescendo rápido. Você que está de fora está perdendo. Já foram 2 edições do relatório RIB com informações super específicas a respeito do setor industrial, economia brasileira, novas tendências, etc. E o seminário da Revolução Industrial Brasileira, que vai acontecer 2 vezes por mês, digitalmente, apenas para membros, tá legal? É um dos benefícios mais legais em que você vai poder ter contato com pessoas de alta relevância no debate que eu vou trazer para os membros do Clube da RIB. Então, se liga, clica aqui no Apoia-se, na descrição do vídeo você encontra o link, tá legal? Eu fico por aqui, muito obrigado, até a próxima!